Continuando a nossa leitura do livro Cura e Libertação de Geração em Geração, vamos para o capítulo 2, quando o amor também ensina e protege. Muita gente aprendeu a reconhecer amor apenas naquilo que conforta, acolhe e transmite segurança, mas existe uma parte dele que no começo quase nunca é recebida com facilidade. A que interrompe um caminho, impõe limites, confronta escolhas e impede que o coração avance para lugares que mais adiante podem se tornar dolorosos. Nem toda palavra que carrega amor chega em forma de afago. Em certos momentos ela vem como freio, em outros como aviso. Às vezes se apresenta como limite, silêncio ou resposta negada. E embora isso nem sempre pareça bom no momento, muitas das maiores expressões de amor que recebemos vieram justamente em forma de contenção. Foi só com o tempo que compreendi isso com mais clareza. Durante muito tempo pensei em quantos caminhos poderiam ter sido evitados se certos princípios do Senhor tivessem chegado até mim mais cedo. Creio com sinceridade que isso teria me poupado de muitas dores, de alguns atalhos e de decisões que me levaram para lugares desnecessários. Por isso, muitos dos conselhos que escrevo aqui talvez não venham apenas em forma de suavidade. Alguns tocarão áreas que precisam ser revistas. Outros poderão soar mais firmes do que o esperado. Mas nenhum deles nasce da dureza, da condenação ou da rigidez. Eles nascem da consciência de que existem escolhas que preservam a vida e outras que a expõem. Algumas distinções precisam ser aprendidas cedo. É preciso discernir o que aproxima de Deus e o que afasta. O que parece leve, mas cobra caro depois. O que alivia por um instante, mas enfraquece por dentro. E o que conforta no momento e o que de fato sustenta uma vida inteira diante do Senhor. Quando isso não é compreendido, o coração facilmente se deixa conduzir pelo que sente. E o sentimento por si só nem sempre sabe nos levar para o lugar certo. Há carências que falam alto, desejos que parecem urgentes e impulsos que se vestem de liberdade, mas acabam nos levando para lugares de desgaste e vazio. Por isso, o amor que vem de Deus não se limita a dizer faça o que quiser, seja feliz ou se jogue. Ele nos chama para discernir. Com o tempo, aquilo que antes parecia peso começa a ser reconhecido de outra forma. O que parecia restrição revela que, na verdade, estava impedindo uma dor maior. Nem toda palavra firme machuca. Em muitos casos, ela apenas evita que a ferida venha depois. Esse entendimento traz equilíbrio ao coração de uma mãe. Existe uma parte da nossa missão, a parte que nos cabe, e ela é inegociável: firmar fundamentos. Mas existe outra parte que não nos pertence: o peso das escolhas futuras de cada filho. Carregar culpa por tudo não é amor, é um fardo que Deus nunca nos entregou. Cada pessoa trilhará caminhos que muitas vezes não serão idênticos àquilo que imaginamos, e isso por si só não significa fracasso, desvio ou ausência de Deus. Se a essência foi plantada, se o temor do Senhor foi transmitido e se a base foi construída, algo permanece vivo, ainda que a forma se apresente de maneira diferente. Ensinar não é manipular, não é controlar a vida do outro, nem tentar reproduzir em alguém exatamente os mesmos passos, as mesmas escolhas ou a mesma forma de caminhar. Existe uma diferença entre formar e dominar, entre conduzir e aprisionar, entre semear princípios e tentar governar a jornada que pertence ao outro diante de Deus. Aquilo que o Senhor nos confia é precioso. Quando Deus coloca alguém diante de nós, não existe apenas um encargo natural, existe um peso espiritual nisso. Por isso, o que chega às nossas mãos precisa ser tratado com reverência, consciência e entendimento do valor que carrega. Estar presente vai além de prover. Envolve acompanhar, interceder, corrigir com mansidão, saber pedir perdão e reconhecer com humildade que, mesmo tentando acertar, nem sempre faremos tudo da forma perfeita. Mas essa missão não foi feita para gerar dependência.
À medida que aqueles que amamos crescem, precisamos permitir autonomia. Acompanhar continua sendo importante, mas preparar para caminhar também faz parte do que nos foi confiado. Autonomia não é abandono. Quando nasce dentro de princípios bem estabelecidos, ela também expressa confiança, estabilidade e fé. Lembro que em um culto de adoração ao Senhor, ouvi sua voz pedindo que eu entregasse minha filha a Ele. Confesso que hesitei, porque como tantas vezes ouvimos, entregamos tudo, mas nossos filhos não. Passei um tempo ali entre a angústia e a firmeza da parte dele em relação àquilo que estava me pedindo. Por fim, meu coração se rendeu. Eu já sabia que de qualquer forma ela era dele e não minha. Então respondi exatamente assim: Senhor, ela sempre foi sua, mesmo antes de o Senhor tê-la me confiado como filha. Então eu a entrego e peço por favor que não permita que nada de ruim aconteça com ela. Naquele momento eu me lembrei de Abraão. O meu coração estava a mil. Em Gênesis 22:2, quando Deus pediu: tome agora o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Então pedi: Deus, coloque os seus anjos ao redor dela e a proteja. Mas Deus me disse não. Numa fração de segundos eu gelei. E então eu ouvi: a partir de agora eu mesmo, o próprio Deus, vou com ela por onde ela for. Eu me emocionei profundamente, meu coração se encheu de paz, entreguei e confiei. Nunca mais nenhuma situação foi maior do que aquela garantia. Faço a minha parte em relação àquilo que me cabe e sempre que algo me inquieta eu me lembro de que o próprio Deus está com ela e a paz volta a reinar dentro de mim. Esse dia me ensinou algo que eu nunca mais esqueci. Existe um ponto em que a fidelidade faz a sua parte, mas o descanso só nasce quando aquilo que amamos é colocado de verdade nas mãos de Deus. Existe uma forma de amar que intercede, vigia, acompanha e permanece. E existe uma forma de amar que sabe entregar, confiar e não tentar ocupar um lugar que pertence somente ao Senhor. Muitas vezes uma direção recebida no tempo certo é uma das maiores expressões de amor que alguém pode nos oferecer. Provérbios 3:12. Pois o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. E a oração de hoje é: Senhor, ensina-nos a reconhecer o Teu amor não apenas no consolo, mas também quando o Senhor nos chama ao ajuste, ao limite e à obediência. Dá-nos um coração sensível, humilde e ensinável para receber aquilo que nos livra de caminhos desnecessários. Ensina-nos, Senhor, a amar sem controlar, a semear sem manipular e a confiar sem viver aprisionados pela culpa. Que possamos fazer a nossa parte com fidelidade, mas sem esquecer que cada vida pertence primeiro a Ti. Quando o coração se sente insuficiente ou cansado, lembra-nos de que aquilo que está diante de Ti está seguro, nas Tuas mãos. Que haja descanso, fé e confiança no Deus que sustenta todas as coisas. Em nome de Jesus, amém.